Diniz joga alerta após compromisso contra a equipe do São Paulo. Ancelotti comentando sobre São Januário e maior oferta por venda recorde no Vasco. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A última sequência positiva que foi construída pela equipe do Vasco durante os últimos compromissos foi paralisada, chegando ao fim no último domingo. Após conquistar 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Cruz Maltino foi derrotado pelo São Paulo por 2-0 em São Januário, pela 31ª rodada da competição. O resultado interrompeu a arrancada que vinha empolgando a torcida e colocando o time na briga por uma vaga na Libertadores. Assim, obviamente que perder em casa é sempre mais angustiante para o torcedor. São Januário estava lotado, a torcida compareceu em peso para empurrar o time e a expectativa era de que a boa fase continuasse em uma vitória a mais contra a equipe do São Paulo. Mas o futebol tem dessas coisas. Apesar de toda a construção no compromisso que permitiu com que o Vasco pudesse chegar próximo à construção de gols, a equipe não conseguiu converter aquilo que criou e o São Paulo conseguiu ser muito mais eficiente, que permitiu com que a equipe paulista pudesse assim construir um placar de 2-0 de forma eficiente nas oportunidades que teve de também construir o placar a seu favor. Apesar da derrota clara no placar, o técnico Fernando Diniz apresentou uma leitura sobre o que percebeu daquilo que o Vasco apresentou durante os 90 minutos. Para o comandante vascaíno, o Gigante da Colina conseguiu ser melhor dentro de campo no Rio de Janeiro. Essa análise pode parecer estranha para alguns torcedores visualizando o placar, mas revela a visão técnica sobre o desempenho que o Vasco construiu no compromisso. Diniz reconheceu que o Vasco ficou um pouco vulnerável em alguns momentos, mas fez questão de ressaltar que nem tudo saiu errado durante a partida. Na visão do próprio técnico, a equipe não jogou mal, especialmente no primeiro tempo. A avaliação indica que o problema não foi de postura, entrega ou execução em relação ao plano tático, mas sim de eficiência. O técnico foi mais enfático ao afirmar que o time foi extremamente dominante em algumas partes do compromisso. Segundo ele, a dominância foi maior até que nos compromissos contra Cruzeiro e Bahia, mas o Vasco não conseguiu também ter a inspiração que permitisse com que a equipe conseguisse um placar positivo a seu favor dentro de casa. O grande problema apontado justamente por Diniz foi a incapacidade de fazer o gol. O Vasco criou oportunidades, teve o volume, mas não converteu. E o lateral direito do Vasco, Paulo Henrique, foi novamente convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira nos jogos finais da temporada de 2025 pela seleção brasileira. O lateral direito do Vasco estará novamente vestindo a camisa amarela durante os próximos amistosos da equipe nacional, confirmando seu bom momento. Não passou despercebido pelo olhar atento do treinador da seleção brasileira. O Brasil vai ter mais 2 compromissos pela frente. No dia 15, a seleção enfrenta a Senegal, a equipe africana, e depois de 3 dias, no dia 18, será a vez de encarar a Tunísia, outro adversário que o Brasil terá pela frente através de amistosos preparatórios para a Copa do Mundo da edição do ano de 2026. O lateral direito vascaíno já havia sido convocado para o compromisso contra a seleção do Japão, onde inclusive conseguiu atuar durante 90 minutos e marcou um gol. Esses amistosos que novamente colocarão Paulo Henrique na lista dos jogadores chamados são fundamentais para o técnico ir conhecendo melhor o elenco à sua disposição e principalmente passar a buscar o credenciamento de cada um dos jogadores que estão sendo chamados com mais frequência para que assim possam iniciar 2026 com maiores credenciais a irem a uma Copa do Mundo. A presença de Paulo Henrique nessa lista não aconteceu por acaso. O jogador de fato vive uma fase muito positiva no Vasco. De acordo com o próprio técnico italiano, o jogador se saiu muito bem na primeira convocação. Essa avaliação positiva é fundamental para qualquer atleta que sonha em se firmar na seleção brasileira. O técnico também foi direto ao afirmar que o lateral merece estar novamente entre os convocados. E essa palavra merece também tem todo um peso gigantesco para fazer com que Paulo Henrique esteja novamente na seleção. O treinador ainda mencionou um pouco do que viu
enquanto esteve em São Januário para o compromisso contra a equipe do São Paulo. O técnico ainda caracterizou como espetacular a impressão que teve diante do compromisso das duas equipes jogado em São Januário e não economizou elogios ao falar sobre sua experiência ao visualizar pela primeira vez um compromisso dentro do estádio de São Januário. Além de mais, agradeceu também ao clube. O atacante Ryan do Vasco segue sendo um jogador de amplo destaque na equipe desde que o técnico Diniz esteve assumindo o comando da equipe. O jogador cresceu de forma absurda, passou a integrar também a equipe titular do Cruz Maltino e dessa forma conseguiu ser um jogador muito mais confiante, conseguindo também ajudar o Cruz Maltino em compromissos importantes e sendo o vice-artilheiro da equipe nessa temporada de 2025, atrás apenas do centroavante Pablo Verrete. Dessa forma, a equipe do Cruz Maltino já tem visualizado diversas equipes europeias atentas aos movimentos de Ryan e principalmente já buscando também construir a possibilidade de algumas ofertas para o Gigante da Colina, um clube europeu que colocou um peso específico e que estuda também fazer uma oferta foi a equipe italiana do Milan. Uma equipe que é tradicional gigante italiano que está de olho no jovem em destaque do Vasco. A informação foi revelada por Fabrizio Romano, jornalista especializado no mercado europeu e considerado uma das fontes mais confiáveis. Assim, o clube italiano não está apenas dando uma olhada de forma mais superficial. O Milan tem acompanhado de perto a situação do jogador e estuda fazer uma proposta oficial já na próxima janela de transferências. De acordo com as informações trazidas por Romano, o Milan avalia Ryan em valores entre 35 e 40 milhões de euros, fazendo a conversão valores entre 218 milhões até 249 milhões de reais, ou seja, essa deveria ser uma das maiores vendas já realizadas pela equipe do Vasco, mas há ainda muitos passos a serem seguidos. O Cruz Maltino buscaria uma venda de forma mais adequada no meio de 26. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.